Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di Praça aceto una completamente sputa, vazia, la mas, fissò su una como já canna se e gli tornou dava da tradição bere nos dicendo: últimos dias, o Santo Padre Aspettate, está vediamo se viene fazendo Elia a farlo scendere. Ma Gesù, a dando un audiência forte grido, na spirò. biblioteca Il velo apostólica. del tempio si squarciò in due, da cima Iniciamos a com fondo. a leitura Il de centurione, che brando si do trovava di Evangelho fronte a em lui, várias línguas. avendolo Recordamos as visto línguas spirare in quel tradicionais modo, disse: da audiência Davvero geral: quest'uomo era figlio italiano, di Dio. francês, Parola del inglês, Signore. alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Depois da leitura em italiano, vamos agora à leitura em De l'Évangile francês. selon saint Marc. Leitura À la do Evangelho 9e de heure, Marcos. Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Parole du Seigneur. Depois da leitura em francês, teremos agora a leitura do Evangelho de Marcos em inglês. A reading from the Holy Gospel according to Mark. At the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders, hearing it, said, Behold, he is calling Elijah. And one ran and, filling a sponge full of vinegar, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, Wait, let us see whether Elijah will come to take him down. And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood facing him saw that he thus breathed his last, he said, Truly, this man was the Son of God. The Gospel of the Lord. Após a leitura em inglês, teremos agora a leitura em alemão, na sequência em espanhol. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt.
Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in 2 Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wort des lebendigen Gottes. A leitura agora será feita em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo: Veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palavra del Senhor. A leitura será feita agora em português. O senhor Bruno Lins. Leitura do Evangelho segundo São Marcos. E à hora 9, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em 2 partes. O centurião, que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: Esse homem realmente era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Teremos agora a leitura em árabe e a última depois em polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وفي الساعة 3 صرخ يسوع صرخة شديدة قال: ألوي ألوي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فسمع بعض الحاضرين فقالوا: ها إنه يدعو إيليا. فأسرع بعضهم إلى إسفنجة وبللها بالخل وجعلها على طرف قصبة وسقاه وهو يقول: دعونا ننظر هل يأتي إيليا فينزله. وصرخ يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح، فانشق حجاب المقدس شطرين من الأعلى إلى الأسفل. فلما رأى قائد 100 الواقف تجاهه أنه لفظ الروح هكذا قال: كان هذا الرجل ابن الله حقا. كلام الرب. E agora, a última língua já tradicional da audiência geral, o polonês. I na sequência teremos então a catequese do Papa Francisco. Z Ewangelii według świętego Marka. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabactani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na 2 z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie.
E após a leitura do texto do Evangelho de Marcos, agora vamos à catequese do Papa Francisco. Como já é tradicional, o Papa fará a catequese em italiano. Depois será feito um resumo, uma síntese das várias línguas. Introduzo o Santo Padre, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nessas semanas de apreensão pela pandemia que está fazendo sofrer o mundo, entre as muitas perguntas que nos fazemos, podem existir também sobre Deus. O que faz diante da nossa dor? Dove e quando va tutto storto? Onde está quando vai tudo errado? Perché non ci risolve Por que in fretta i problemi? não nos resolve rapidamente os problemas? Sono domande São che noi perguntas facciamo su Dio. que nós fazemos a Deus. Ci dà aiuto il racconto della passione di Nos Gesù. ajuda a che ci narração da accompagna in paixão de questi giorni Jesus, que nos santi. acompanha nesses Anche dias lì, santos. infatti, si Também ali, de addensano fato, tanti se interrogativi. adensam tantas interrogações. La gente, dopo aver O accolto povo, depois de Gesù ter trionfalmente acolhido a Jesus Gerusalemme, triunfalmente em Jerusalém, si domandava se perguntava avrebbe se finalmente liberato il finalmente popolo da suoi nemici. seriam liberados dos seus Si inimigos. aspettavano loro un Messia potente, Esperavam um Messias poderoso, triunfador, com a Invece ne espada. arriva uno Ao invés, mite, chega umile di cuore, manso e humilde de coração, che chiama alla conversione que e alla chama a misericordia. conversão e a misericórdia. Ed è proprio la folla E é precisamente a che prima multidão l'aveva sanato que antes a tinha gridare, osanado a "Sia gritar: crocifisso". seja crucificado. Quelli che lo seguivano, Aqueles que o confusi, seguiam, spaventati, confusos, lo abandonaram. temerosos, o abandonam. Pensavano, se la Pensavam: sorte di Gesù è questa, se o destino de il Jesus Messia é non este, è lui, ele não é o perché Dio è Messias, forte, porque Dio è Deus é invincibile. forte e invencível. Ma se andiamo avanti a leggere il Mas se vamos racconto mais della para passione, frente e lemos a narração da paixão, encontramos um fato surpreendente. quando Gesù muore, il centurione romano, Quando Jesus morre, o non era centurião romano, credente, non era que não ebreo, era un credente, pagano, que era pagão, lo aveva visto soffrire in que o tinha croce, visto sofrer lo aveva sofrer sentito na cruz, perdonare tutti, che aveva toccato con mano il viu suo amore senza perdoar misura, todos, que tinha tocado com a mão o seu amor davvero sem medida, quest'uomo disse: era figlio di Dio. verdadeiramente, este homem era Dice filho de proprio il Deus. contrario degli Diz ao altri. contrário dos outros. Dice che lì c'è Dio, Diz que ali está Deus, che è Dio davvero. que é Deus verdadeiramente. Possiamo chiederci oggi Podemos nos perguntar hoje: qual è il volto vero di Dio. qual é a face verdadeira de Di Deus? solito noi proiettiamo Frequentemente in Lui nós projetamos quello che nele siamo aquilo que alla somos massima potenza, na máxima potência. il nostro successo, O nosso il nostro sucesso, senso di o giustizia nosso sentido de justiça e anche il nostro sdegno. e também o nosso desdenho. Però il Vangelo ci dice che Dio Porém, o Evangelho nos diz non è que così, Deus não é assim. è diverso É diferente. e non potevamo conoscerlo con le E nostre não forze. podíamos conhecê-lo com as Per nossas questo si è forças. fatto vicino. Por isso, se Ci è fez venuto próximo. incontro e proprio Nos veio ao a Páscoa si è encontro e rivelato precisamente a Páscoa completamente. se revelou completamente. E dove si è E rivelato onde ele se completamente? revelou completamente? Sulla croce. Na cruz. Lì impariamo Ali i tratti aprendemos del volto di Dio. os traços da face de Deus. Non dimentichiamo, Não vamos fratelli e esquecer, sorelle, irmãos che e la irmãs, croce que a cruz è la cattedra di Dio. é a cátedra de Deus. Ci farà bene Nos fará bem stare a guardare il nos crocifisso determos a olhar o Silêncio. crucifixo em silêncio e vedere chi è il nostro e Signore. ver quem é o nosso Senhor. È colui che non punta il É aquele dito que não contro aponta o qualcuno, dedo contra neppure alguém, contro coloro che lo stanno crucificando, contra aqueles que estão crucificando, ma spalanca le mas braccia abre a os tutti, braços a todos, che non ci scaccia con la sua gloria, que ma si não lascia spogliare per noi, nos che non ci distancia ama a com sua parole, glória, mas nos ma ci deixa dà la vita in estar próximo, silenzio, que nos ama, che non ci costringe, que não nos ama somente ci com libera, palavras, mas che non nos ci dá tratta vida em da silêncio, estranei, que não nos ma prende obriga, su di sé mas i nos nostri liberta, mali, que não nos trata como prende estrangeiros, su di sé mas i nostri peccati. traz, E pega questo sobre si
o nosso mal, os nossos pecados. Para nos liberar dos preconceitos sobre Deus, olhemos para o crucifixo. E depois vamos abrir o Evangelho. Nesses dias, todos em quarentena, em casa, fechados, vamos pegar essas duas coisas. O crucifixo, vamos olhá-lo e vamos abrir o Evangelho. Esta será, para nós, como dizemos, uma grande liturgia doméstica, porque não podemos ir à igreja. Crucifixo e Evangelho. No Evangelho lemos que quando o povo vai até Jesus para fazer o rei, por exemplo daquele da multiplicação dos pães, ele vai embora. E quando o diabo quer revelar a sua majestade divina, ele cala o diabo. Mas por quê? Porque Jesus não quer ser mal entendido. Não quer que as pessoas confundam o Deus verdadeiro, que é amor humilde, com Deus falso, um Deus mundano, que dá espetáculo e se impõe com a força. Não é um ídolo. Deus que se fez homem, como um de nós, e se expressa como homem, mas com a força da sua divindade. Ao invés, quando no Evangelho é proclamada solenemente a identidade de Jesus, quando o centurião diz, verdadeiramente era filho de Deus. Ali é dito, apenas deu a vida sobre a cruz, porque não se pode mais errar. Se vê Deus, que é onipotente no amor, e não no outro modo. É a sua natureza. Porque é feito assim. Ele é amor. Você poderia contrastar? O que eu faço de um Deus assim tão fraco? Que morre. Prefiro um Deus forte, poderoso. Mas sabe, o poder deste mundo passa, enquanto o amor permanece. Somente o amor preserva a vida que temos, porque abraça as nossas fragilidades e as transforma. É o amor de Deus que a Páscoa curou o nosso pecado com o seu perdão, que fez da morte uma passagem de vida, que mudou o nosso medo em confiança, nossa angústia em esperança. A Páscoa nos diz que Deus pode transformar tudo em bem. Que com Ele podemos verdadeiramente confiar que tudo irá bem. Porque a morte e a ressurreição de Jesus não é uma ilusão. Foi uma verdade. Eis porque na manhã de Páscoa nos é dito, não tenham medo. E as angustiantes perguntas sobre o mal desaparecem imediatamente. Não desaparecem imediatamente, mas encontram no ressuscitado o fundamento sólido que nos permite não naufragar. Queridos irmãos e irmãs, Jesus mudou a história, fazendo-se próximo a nós, e a tornou, por mais que seja marcada pelo mal, história de salvação. Tornou história de salvação, oferecendo a sua vida na cruz. Jesus venceu também a morte. No coração aberto do crucifixo, o amor de Deus chega a cada um de nós. Nós podemos mudar as nossas histórias aproximando-nos dele, acolhendo a salvação que ele nos oferece. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Ele todo o coração na oração, nessa semana, nesses dias, com o crucifixo e o Evangelho. Não se esqueçam disso. Crucifixo e Evangelho. A liturgia doméstica.
Abriamo-lhe tutto il cuore. Vamos abrir todo o nosso coração na oração. Deixemos que o seu olhar se coloque sobre nós. Entenderemos que não estamos sozinhos, mas amados, porque o Senhor não nos abandona e não se esquece de nós, jamais. E com esses pensamentos, desejo uma santa semana e uma santa Páscoa. Conclui com esses desejos Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira. Teremos agora a primeira síntese em francês, depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo a audiência geral diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. Podemos dizer que é audiência geral em tempo de coronavírus, porque nós não temos a presença dos fiéis que se reúnem todas as quartas-feiras com o Santo Padre para ouvi-lo, vê-lo, né, e receber a sua bênção. Dessa vez o Santo Padre, dando continuidade já nas semanas passadas, não quer perder esse momento de contato com os fiéis em todo o mundo. E diretamente então da Biblioteca do Palácio Apostólico faz a sua catequese, a sua meditação. E o Santo Padre, nesta manhã, recorda mais uma vez que nessas semanas de apreensão, nós sabemos perfeitamente como se vive em todo o mundo pela pandemia, entre as muitas perguntas que nos fazemos, pode existir também aquela sobre Deus. E o Santo Padre pergunta: o que Deus faz diante da nossa dor? Onde está quando tudo vai errado? Por que não resolve tudo isso, os nossos problemas imediatamente? Perguntas que fazemos isso, Santo Padre. E imediatamente o Santo Padre diz que para nos ajudar também a responder essas perguntas, nos ajuda a narração da paixão de Cristo que nos acompanha nesses dias santos. Também ali, de fato, estão cheias de interrogações. O povo, depois de ter acolhido Jesus triunfalmente em Jerusalém, vimos isso no último domingo, no domingo de Ramos, se perguntava também se finalmente seriam libertados dos seus inimigos. Eles esperam um Messias poderoso, triunfador, triunfante com a espada, mas o que acontece? Ao invés, chega um manso e humilde de coração, que chama a conversão e a misericórdia. E é precisamente a mesma multidão que antes o louvava, o zanava gritando, agora grita uma outra frase: seja crucificado. Aqueles que o seguiam o abandonaram. Saudação do Santo Padre aos fiéis franceses. Dal cuore aperto del crocifisso, l'amore di Dio ci raggiunge in questi momenti di angoscia, difficoltà e sofferenza. In questa settimana santa, nel mezzo dei drammi e delle prove che viviamo, i nostri cuori siano saldamente uniti a Cristo, morto e risorto. Dio vi benedica. Vous saluant en italien. Tradução das palavras do Santo Padre, irmãos e irmãs. Jesus transformou a história do mal em uma história de salvação. No coração aberto do crucifixo, o amor de Deus nos atinge nesse momento de angústia, dificuldade e sofrimento. Nesta Semana Santa, no meio de dramas e provações que vivemos, os nossos corações sejam solidamente unidos a Cristo morto e ressuscitado. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em
inglês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Recordando as palavras da catequese do Santo Padre, a mensagem que nos dá hoje Francisco, quando falava que Jesus, depois de ter sido hosanado na sua entrada em Jerusalém, a mesma multidão depois grita: seja crucificado. Aqueles que o seguiam, que agora estão temerosos, o abandonam. Pensavam, se o destino de Jesus é esse, então o Messias não é ele. Porque Deus é forte e invencível. Mas se vamos, continuando lendo a narração da paixão, encontramos, diz Francisco, um fato surpreendente. Quando Jesus morre, o que acontece? O centurião romano que tinha visto sofrer na cruz e ouviu ele perdoar todos, que tinha tocado com a mão seu amor sem medida, diz: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Temos essa narração em Marcos, capítulo 15. Diz exatamente o contrário dos demais. Diz que ali está o Deus verdadeiro. Nos perguntamos hoje, qual é então a face verdadeira de Deus? Frequentemente, disse Francisco, nos projetamos nele aquilo que nós somos, na máxima potência. Projetamos o nosso sucesso, o nosso sentido de justiça, também o nosso desdém. Porém, o Evangelho nos diz que Deus não é assim, é diferente, e não podiam conhecê-lo com as suas forças. Por isso, se fez próximo e veio ao nosso encontro. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Ci porti a celebrare la risurrezione del Signore Gesù con cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Santo Padre, saúde os fiéis de língua inglesa, ligados através dos meios de comunicação social. Todos façam os votos de que essa Semana Santa nos leve a celebrar a ressurreição do Senhor Jesus com o coração purificado e renovado pela graça do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora será em alemão e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Wir konnten Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Übertragung Ihre aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Para a catequese que nos fez hoje Francisco, für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Deus se fez próximo a nós. Nos veio ao encontro, precisamente na Páscoa, ele se revelou completamente. E onde Deus se revela? Na cruz. Ali aprendemos os traços da face de Deus, porque a cruz, recordava mais uma vez Papa Francisco, a cruz é a cátedra de Deus. Nos fará bem olharmos para o crucifixo em silêncio e ver quem é o nosso Senhor. É aquele que não aponta o dedo contra ninguém, mas abre os braços a todos, que não usa sua glória, mas se deixa desnudar por nós, que não nos ama a palavra, ou a palavras, mas nos dá a vida em silêncio, que não nos obriga, mas nos liberta, que não nos trata como estrangeiros, mas toma sobre si o nosso mal, os nossos pecados. Para nos libertar dos preconceitos sobre Deus, vamos olhar para o crucifixo e depois abrir o Evangelho. E o Santo Padre nos falava justamente da liturgia dessa Semana Santa, dessa liturgia em que faremos em casa, já que estamos impedidos de ir até a nossa igreja. Crucifixo, olhando para o crucifixo e depois abrindo
o Evangelho. Essa é a liturgia da nossa igreja doméstica. Um convite a vocês, a todos nós, para que nesse tríduo pascal, teremos início amanhã, quinta-feira, com a missa in Cena Domini, em família, o crucifixo e o Evangelho. No Evangelho, lemos que quando as pessoas vão a Jesus para fazê-lo rei, por exemplo, depois da multiplicação dos pães, o que ele faz? Vai embora. Saudação do Santo Padre aos nossos irmãos de língua alemã. Possiamo avere fiducia. Il Signore, attraverso la sua morte e risurrezione, ha cambiato la storia in storia di salvezza, nonostante tutto il male. Non siamo mai soli, ma sempre amati da Dio. Vi auguro una santa Pasqua. Von Herzen grüße ich. Com afeto, disse o Santo Padre, e saúdo os irmãos e irmãs de língua alemã, mesmo angustiados pelas perguntas e preocupações, devemos ter confiança. O Senhor, através da sua morte e ressurreição, mudou a história em história de salvação, apesar de todo o mal. Não estamos jamais sozinhos, mas sempre amados por Deus. Desejo a todos vocês uma Santa Páscoa. Teremos agora a síntese em espanhol e recordamos, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese na sua língua mãe. Na sequência teremos a síntese em português. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano. A audiência geral com o Papa Francisco, uma audiência diferente, recordamos, sem a presença dos fiéis nesse tempo da pandemia do coronavírus. Mas o Santo Padre não se furta a oportunidade de dirigir a sua mensagem, a sua reflexão a todos nós. Vamos ouvi-lo então na sua língua mãe. En este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia.
Que Deus los bendiga. Depois da síntese da saudação aos fiéis de língua espanhola, agora com o senhor Bruno Lins e a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. E asseguro as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre considerará a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Diante da pandemia que está espalhando tanto sofrimento pelo mundo, muitos se perguntam sobre o que faz Deus em relação à dor humana. A resposta é a paixão de Cristo. Contemplando a Jesus crucificado, podemos descobrir a verdadeira face de Deus. Não um Deus que seria uma projeção daquilo que somos, do que consideramos como sucesso, do nosso sentido de justiça, da nossa indignação, mas de um Deus que, em vez de se revelar de forma espetacular e de se impor com força, se revela através do amor, manifestado na humildade, proximidade e entrega. De fato, o poder deste mundo passa, mas o amor permanece. Na cruz, que é a cátedra de Deus, vemos como o amor divino cura o nosso pecado, fazendo da morte uma passagem para a vida. Por isso, Jesus nos exorta a não temer, a ter coragem, pois Ele está ao nosso lado. Nunca nos esquece nem nos deixa sós, e nos pede que abramos o nosso coração na oração, e assim acolhamos a salvação que Ele nos trouxe com a sua vitória sobre o pecado e a morte. Carissimi fedeli di lingua portoghese, di cuore vi saluto, augurandovi un trido pasquale davvero santo, che vi aiuti a vivere la Pasqua pieni di gioia, consolazione, soprattutto di speranza, certi che la resurrezione di Cristo è anche la nostra vittoria. Buona Páscoa. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração vos saúdo, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. Boa Páscoa. Saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, aos fiéis de língua portuguesa em todas as partes do mundo. Teremos agora a síntese em árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis em língua árabe. Papa que deseja a cada um de nós um tríduo pascal verdadeiramente santo que nos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. O Santo Padre, nessa manhã de quarta-feira, como vem fazendo todos os dias, celebrou a Santa Missa na capela da Casa Santa Marta. Na missa da manhã de hoje, antes, recordamos da audiência geral, Francisco rezou ao Senhor a fim de que toque o coração dos que se aproveitam daqueles que se encontram necessitados nessa crise causada pela pandemia de coronavírus. Rezemos hoje, disse, por aqueles que nesse tempo de pandemia fazem comércio com os necessitados, aproveitam-se da necessidade dos outros e os vendem. Os mafiosos, os agiotas e tantos outros. Que o Senhor toque o coração deles
e os converte. Já na homilia, Francisco comentou o Evangelho de Mateus, que nos fala da traição de Judas. Também hoje, disse o Papa, existem Judas, pessoas que traem, inclusive seus entes queridos, vendendo-os para interesses próprios. Também hoje existem pessoas que querem servir a Deus e ao dinheiro, exploradores escondidos, aparentemente impecáveis, mas fazendo comércio com as pessoas. Vendem o próximo. Judas deixou discípulos do diabo, disse Francisco. Judas era apegado ao dinheiro. Quem demasiadamente ama o dinheiro, trai. Mas é traído pelo diabo, que é um mau pagador e deixa no desespero. Palavras de Francisco na manhã de hoje, na sua homilia na casa Santa Marta. Temos ainda a síntese em árabe e a saudação que o Santo Padre, na sequência, vai fazer para os fiéis de língua árabe. E a última síntese que teremos será em polonês e a saudação do Santo Padre também aos fiéis poloneses. Saluto i fedeli di lingua araba. Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo momenti in cui può sembrare che Dio sia lontano da noi, ma Egli esiste, la creazione stessa continua, l'amore onnipotente stesso continua, il Dio amorevole è lo stesso che non solo è vicino a noi, ma in noi. Quindi poniamo in Lui le nostre preoccupazioni e la nostra paura, perché il credente è fiducioso anche nell'angoscia e confida che con Dio tutto volgerà al nostro bene. Non abbiate paura, il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Papa saúde os fiéis de língua árabe. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo momentos que pode parecer que Deus esteja distante de nós, mas Ele existe. A criação mesma continua. O amor todo-poderoso continua. O Deus amoroso é o mesmo que não só está próximo a nós, mas está em nós. Portanto, coloquemos nele as nossas preocupações e os nossos medos, para que o fiel, porque o fiel é confiante, também na angústia, e confia que com Deus tudo irá bem. Não tenham medo. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja de todo o mal. E a última síntese que teremos agora será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach O związanych Ministério para os leigos, a família e a vida divulgou uma mensagem para os idosos no dia de ontem, intitulada Idosos na solidão, o coronavírus mata mais. No coração desta tempestade inesperada e furiosa, percebemos, como o Papa Francisco nos lembrou, que estamos no mesmo barco. Dentro do barco estão também os idosos. Como todos, eles se encontram frágeis e desorientados. E a eles se dirige então o pensamento, preocupado e agradecido, para retribuir pelo menos um pouco daquela ternura com a qual cada um de nós foi acompanhado na sua vida e para que o carinho materno da Igreja chegue também a cada um deles, ressalta o organismo vaticano. A geração dos nossos idosos, nesses dias difíceis para todos, está pagando o preço mais alto da pandemia do Covid-19. As estatísticas nos dizem que na Itália mais de 80% das pessoas que perderam a vida tinham mais de 70 anos. Algumas semanas o Papa Francisco disse que a solidão pode ser uma doença, mas com caridade, proximidade e conforto espiritual, podemos curá-la. Essas palavras ajudam então a entender que, se é verdade que o coronavírus é mais letal quando encontra um corpo debilitado, em muitos casos a patologia anterior
é a solidão. Jedynie miłość Não é strzeże por życia, acaso które que mamy, estamos testemunhando a ponieważ morte obejmuje nasze em słabości proporções e i modalidades terríveis de muitas Jest to pessoas miłość Boga, que vivem który w longe de wydarzeniu suas famílias em paschalnym condições uzdrowił nasz de grzech solidão swoim verdadeiramente przebaczeniem, debilitantes e który uczynił ze desanimadoras. śmierci Por esse fragment motivo é życia, importante é que który façamos przemienił naszą todo o bojaźń w possível ufność, para nasz remediar niepokój w essa nadzieję. condição de abandono. Isso, nas circunstâncias Pascha atuais, mówi pode nam, significar że salvar Bóg może wszystko vidas. obrócić w dobro. Ressalta o Z nim dicastério możemy para naprawdę os ufać, leigos, a ufać, família że wszystko e potoczy a się vida. dobrze. Dlatego w poranek Pensamento, wielkanocny então, słyszymy: nie do lękajcie. dicastério para os nossos Niepokojące idosos, e pytania com o um zło pensamento nie muito znikają forte nagle, também ale para gdy todos otworzymy nós. mu swoje serce i Idosos pozwolimy, na solidão. by jego spojrzenie O spoczęło na coronavírus nas, mata zrozumiemy, że nie mais. jesteśmy sami, Sabemos że da jesteśmy dificuldade de miłowani, tantos bo Pan dos nas nie nossos opuszcza idosos i nigdy que o vivem nas nessa nie solidão. zapomina. Vamos à saudação agora do Santo Padre Cari aos fratelli e sorelle, nossos irmãos poloneses. mentre ci avviciniamo al Santo Triduo Pasquale, chiediamo al Signore di aprire i nostri cuori e di introdurci nel mistero del suo amore, che ci ha dimostrato morendo sulla croce per liberarci dal potere del male e della morte e per introdurci alla vita nuova. In questi giorni in cui a causa dell'epidemia stiamo impauriti, colmi di preoccupazione per i nostri cari, affidiamoci a Cristo, il Signore della vita. La sua benedizione vi accompagni sempre e sia fonte di pace e di speranza. Oto słowa Ojca Świętego. Com a tradução das palavras do Santo Padre, queridos irmãos e irmãs, enquanto nos aproximamos ao Santo Tríduo Pascal, peçamos ao Senhor que abra os nossos corações e que nos introduza no mistério do seu amor, que nos demonstrou morrendo sobre a cruz para libertar-nos do poder do mal e da morte e para nos introduzir à vida nova. Nesses dias em que, a causa da epidemia, estamos com medo, cheios de preocupações dos nossos entes queridos, confiamos a Cristo, o Senhor da vida. A sua bênção nos acompanha sempre e seja fonte de paz e de esperança. A saudação, então, do Santo Padre aos nossos irmãos poloneses. Agora a última saudação será para os fiéis de língua italiana, recordando aos nossos amigos que no domingo de Páscoa, dia 12, às 14 horas, hora de Brasília, a festa maior de nossa fé, dia em que o Senhor fez por nós, unimos-nos aos demais países da América Latina e Caribe, conforme solicitação do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, colocando-nos aos pés da bem-aventurada Virgem Maria, consagrando o Brasil, rogando-lhe a intercessão para que a pandemia causada pelo coronavírus seja superada. Santo Padre, agora saúde os fiéis de língua italiana. Meu pensamento vai, em particular, aos grupos que deveriam estar hoje presentes nessa audiência. Entre esses, os universitários de diversos países que vivem virtualmente o Encontro UNIV 2020. Queridos estudantes, faço votos de que esta Semana Santa seja para todos vocês uma ocasião para reforçar o seu relacionamento pessoal com Jesus e a sua fé nele, crucificado e ressuscitado. Saúdo, enfim, os jovens, os enfermos, os idosos, os recém-casados. A paixão do Senhor, culminante no triunfo glorioso da Páscoa, constitua para cada um de nós a fonte de esperança e de conforto nos momentos de provação. A todos, a minha bênção. Vamos recitar o Pai Nosso e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E concluímos com a bênção apostólica do Papa Francisco, com os votos de um tríduo pascal verdadeiramente santo, como disse o Santo Padre, que nos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.